Eu quero falar hoje com vocês sobre quebrantamento. Está lá em Jeremias, capítulo 18, versículos, eu vou ler do versículos de número 1 até o versículo 10. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, a casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, para derrubar e destruir, e se tal nação se converter da maldade da qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Amém. Quando nós pensamos no oleiro, hoje nós não temos ideia do que é. Eu lembro que eu estava no Peru e eu fui conhecer um lugar que fazia um artesanato, faziam assim como está fazendo isso aí. Tinha uma roda, a pessoa ficava pisando, rodando embaixo e o vaso em cima, o barro. Então a pessoa ia formando, punha a mão por dentro e tal. Bem assim, né? Então, Deus está falando comigo. Está vendo aquela mão? Deus disse que como esse vaso aí, a gente é barro na mão dele. Está vendo aquela mão? Isso quer dizer que Deus sujou a mão com a gente. E sabe quando ele sujou a mão com a gente? Quando ele mandou o filho dele para fazer a gente um vaso novo. Então, eu quero falar com vocês sobre quebrantamento, porque a Bíblia diz que Deus queria falar com Jeremias e ele mandou descer na oficina do oleiro. E ele então começou a ver o oleiro trabalhando lá, e de repente o vaso se quebrou, porque muitas vezes enquanto ele vai moldando o vaso se quebra. Então o vaso se quebrou. E a Bíblia diz então que aquele oleiro montou o barro de novo, pegou e fez um vaso que não tinha nada a ver com o primeiro vaso. Então veio a palavra do Senhor para Jeremias e disse: eu quero fazer isso com vocês. Então quebrantamento, que é o fato de quebrar o vaso e fazer de novo, é o jeito pelo qual Deus trabalha com o seu povo. Deus mandou Jeremias lá na casa do oleiro, não só para ele ouvir, mas para ele ver. Então, quebrantamento é o método de Deus. Nós temos que ouvir sobre o método de Deus e temos que ver como Deus trabalha na prática nas nossas vidas. Então foi por isso que o Jeremias descia lá, porque o Jeremias já sabia como é que se fazia barro, ele já sabia vaso de barro, ele já sabia que o vaso se quebrava, já sabia que o oleiro fazia de novo, mas Deus queria que ele olhasse, que ele contemplasse o método de Deus e que depois então ouvisse a palavra de Deus, a palavra que vinha da boca de Deus. Então, quebrantamento é o método pelo qual Deus trabalha na vida daqueles que Ele ama. Na vida daqueles que Ele ama. Porque a Bíblia diz que se aquele que está sem correção, sem quebrantamento, sem ser quebrado, para ser arrumado, para ser feito novo, não é filho, é bastardo. Se alguém está sem correção, não é filho, é bastardo. Está escrito lá no livro de Hebreus, amém? Então, quebrantamento é para nós o povo de Deus, para nós os filhos, as filhas de Deus. Veja bem que o oleiro está fazendo o vaso, e isso é um processo. Ele começou do nada com um montão de barro, e aí ele foi levantando, foi fazendo, então é um processo. Muitas vezes nós estamos orando: Senhor, trabalha comigo, e estamos esperando que Deus faça assim, num piscar de olhos, pum! Mas o quebrantamento é um processo. Agora veja bem, parte desse processo tem uma coisa que acontece assim, no estalar de dedo. Sabe qual é essa parte do processo que acontece no estalar de dedo? Se chama novo nascimento. Mas depois que nasceu, depois que você é feito novo, aí começa um processo de quebrantamento. Sabe para quê?
para formar você no vaso que Deus tinha em mente para ele. Para que você possa ser aquele vaso em que Deus vai pôr as suas riquezas. 1 Coríntios diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Então, esse quebrantamento é um processo. Ele vai acontecer no nosso dia a dia, enquanto Deus vai falando com a gente, enquanto Deus vai quebrantando o nosso coração. Agora veja só, algumas coisas importantes sobre quebrantamento. Primeiro, o quebrantamento estabelece o cuidado de Deus pela nossa vida. Se Deus não tivesse cuidado, o vaso se quebrava e ele deixava o barro amontoado. Deixava lá, deixa para lá. Se quebrou o vaso, o barro está aí, deixa para lá o vaso. E sabe o que acontece? Quem se quebrou no processo de trabalho de Deus, do processo de trabalho do oleiro, foi o Adão e Eva. E como eles eram a nossa origem, todos nós nos quebramos nesse processo. E glória a Deus que Deus não deixou assim, porque Ele tem cuidado, porque o quebrantamento estabelece o cuidado de Deus por nós. Amém? Dá uma olhadinha no que diz o Jeremias, versículo 4, 18:4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, tornou ele a fazer um outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então você não é um vaso segundo a tua escolha. Diz ali o texto, fez um outro vaso segundo, olha o que está escrito aí, segundo bem lhe pareceu, ou de acordo com a sua vontade. Então você é feito de acordo com a vontade de Deus, e Deus quer você como aquele vaso que Ele pensou. Então isso reflete o cuidado de Deus para nós. Vai para Lucas capítulo 5, versículo 36. Também lhe disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe sobre veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e então entornará o vinho, e os odres se estragarão. Agora veja o que diz aí o 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém que tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Agora presta atenção. O que está dizendo esse texto? Que Deus não quer fazer arrumação. Deus não quer pôr band-aid na vida de alguém. Deus quer fazer novo. E por que Ele quer fazer novo? Porque quando Ele for fazendo você novo, Ele vai pondo as coisas dEle na tua vida, e à medida que o tempo vai passando, você é como vinho, porque você é o fruto da videira, então esse vinho vai se tornando velho, junto com o vaso. Porque se o vaso for velho e for posto vinho novo, rompe os dois e se perde os dois. Mas se o vaso for novo e o vinho for novo, então os dois amadurecem juntos. Então Deus quer que a nossa maturidade venha como um todo, o nosso vaso amadurecendo através ou junto com as coisas que Deus vai pondo dentro da gente, dentro do vaso. Amém? Então o quebrantamento é o cuidado de Deus por nós. Ele quer fazer novo. Ele não quer pôr band-aid na vida de alguém, não quer deixar pela metade do trabalho, põe um remendo lá, e a Bíblia diz que não vai dar certo isso. Não vai dar certo. E ninguém que tem provado o vinho velho quer o novo, porque diz é excelente. Então o que Deus quer fazer com você? Deus quer fazer você um vaso novo, pôr um vinho novo dentro de você, para que o tempo vá passando, e à medida que vai passando, o vinho vai se tornando velho, e aí quem experimentar do teu vinho vai dizer, eu não quero mais vinho novo, porque o velho é excelente. Quanto tempo você tem de vida cristã? O teu vinho já deveria ser excelente. Quanto tempo você tem? Não fala para mim, mas pense, quanto tempo você já é cristão? Talvez pelo tempo que você é cristão, quem bebe de você vai dizer, que maravilha. Porque Deus pôs em você o vinho para ser bebido pelos outros. Amém? Deus quebra o velho
Porque Ele quer o novo, Ele não quer fazer esse remendo em nada, diz aí o versículo 6, né? Deus não quer arrumar o velho. Sabe por que Deus não quer arrumar o velho? Porque arrumar o velho nunca será uma coisa perfeita. Você pode ver, quando você arruma alguma coisa velha, ele ainda continua velho, senão aquela peça que você pôs, por exemplo, um carro, você arruma um carro. Eu tive uma experiência quando eu vim para esse país. Estava lá no Brasil, acostumado com carro velho, a gente levava no mecânico, fazia, e aí eu comprei um carrinho lá, me lembro, era da GM, carrinho velho. E aí de repente quebrou o sticker, porque ele era trocar marcha manual, né? Aí o que fiz? Eu amarrei o sticker, amarrei lá embaixo e continuei andando com ele. Mas de repente, quando eu vi, eu tinha posto tanto dinheiro para consertar aquele carro, que se eu tivesse jogado ele no lixo, eu tinha um outro carro muito melhor, mais novo. Então esse exemplo ensina bem por que Deus não quer pôr coisa nova em coisa velha. Porque sempre vai ser velho, nunca vai ser novo. Então Deus quer fazer tudo novo. Não é assim que diz a Bíblia? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então Deus não quer ficar pondo remendo, não quer arrumar o velho. Por que Ele não quer arrumar o velho? Segundo o texto, Ele diz que se Ele pôr o novo dentro do velho, você perde tanto o velho como o novo. Ele não quer arrumar o velho para não estragar o novo. Sabia que se Deus pôr dentro da gente alguma coisa nova e Ele não estiver trabalhando, fazendo da gente um vaso novo, vai se perder aquilo que é novo. Vai estragar. O velho vai estragar o novo. E sabe, eu quero que você pense nisso. O processo de santificação, que é o processo de fato onde o quebrantamento acontece, é um processo que Deus ainda não terminou comigo e com você. Pode ver quantas vezes o nosso velho acaba estragando o novo. Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente diz: ai meu Deus, por que eu fiz isso? Oh, estragou. Estragou o que estava fazendo. Às vezes está lá evangelizando uma pessoa, de repente alguma coisa ruim, ou está num relacionamento que Deus pôs, um relacionamento muito bom, de repente faz alguma coisa, o velho faz alguma coisa e se estraga. E aí o que acontece? O novo se perde. Então Deus não quer pôr nada novo no velho para que não se perca o novo que Deus está fazendo. Agora veja só, Deus quer algo novo num vaso novo para que tudo se torne excelente. Vamos ler o 38 e o 39 de novo, no Lucas capítulo 5, 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservarão. Deus quer conservar. E ninguém que tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Por que Deus então quer pôr isso num vinho novo, num vaso novo? Por quê? Para que ele se torne excelente. Porque diz: o velho é excelente. Então sabe qual é o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida que está sentada aí hoje? É que no processo de quebrantamento, você vai se tornando excelente. Você vai se tornando excelente. Aquelas fraquezas que você tinha, bem no princípio, quando você conheceu Jesus, você vai vencendo. E o vinho vai amadurecendo, né? Vai se tornando velho. O vinho, o processo. E você vai se tornando excelente. Eu queria fazer uma pergunta para você, não precisa responder, é pessoal, para mim também. Quão excelente é você quando você olha para a tua vida? Depois de tudo que Deus já tem feito. Em que parte do caminho você está? Às vezes a gente entra nas casas, né, principalmente casas que tem crianças, e aí você vê várias maneiras, tem vários tipos de coisa que eles põem na parede. Às vezes é uma girafinha com 1 metro assim, para a criança ir lá e medir a estatura dela. A Bíblia diz que Deus tem uma estatura para mim e para você, a estatura do varão perfeito. Então nós precisamos constantemente medir a nossa estatura com o que Deus está falando, está fazendo em nós. Para quê? Para a gente poder checar como é que está o nosso crescimento. Não é possível que a gente nasceu de novo há 15 anos e tudo esteja do mesmo jeito. Não é possível.
Então é que o processo de quebrantamento não está acontecendo. Agora, quer saber de uma coisa? Ninguém gosta de quebrantamento. Eu não gosto, você não gosta. Por quê? Porque no quebrantamento vai haver perda. Mas não é uma perda do que é bom, é uma perda do que é necessário ser perdido. É no processo de quebrantamento que Deus tira tudo aquilo que não acrescenta nada para a nossa vida. Que não vai melhorar em nada a nossa existência perante Deus. Que não vai ajudar em nada nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Mas sabe o quê? Às vezes a gente está tão habituado com o velho, que a gente não quer perder o velho. Está agarrado no velho. E quer que a coisa continue daquele jeito. Velho. Mas não pode continuar. Porque o plano de Deus é que o que acontece na nossa vida, que tudo vai se fazendo novo. Tudo no processo de quebrantamento. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que o processo de quebrantamento estabelece a nossa responsabilidade. Aqui naquele texto, naquela figura do oleiro, o vaso é uma coisa inanimada, né? Mas você é um ser pessoal. Você tem decisão. Você tem escolha. Você tem livre-arbítrio. Então, o processo de quebrantamento na nossa vida estabelece a nossa responsabilidade. É o quebrantamento que estabelece a justiça de Deus. Veja o que está escrito ali no Jeremias. Vamos voltar lá para o Jeremias, capítulo 18, 7 a 10. Veja o que está escrito aí. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter, o que isso quer dizer? A parte da responsabilidade da nação. Aqui você pode pôr pessoa. Você pode ler assim: no momento em que eu falar acerca de uma pessoa para arrancar, derrubar e destruir, e se tal pessoa se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Essa é a famosa lei da plantação e da colheita. Deus quer fazer. Ele te dá a semente, mas se você quiser plantar uma semente tua própria, problema seu. Então olha só o que está dizendo aí. Estabelece a nossa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, Deus quer fazer. Deus é o que faz tudo, mas eu tenho a responsabilidade de tomar posse, de deixar Deus fazer. 1 Coríntios diz que eu e você somos cooperadores de Deus. Sabe o que é um cooperador? Aquele que opera junto. Então Deus quer fazer, Ele fala com você, igual o texto disse aqui, no momento em que falar para uma nação, contra a maldade deles, que eu vou derrubar, destruir, mas se aquela nação ouvindo, ela então se arrepende, então eu também não vou fazer o que eu ia fazer. Responsabilidade pessoal. Quebrantamento estabelece a responsabilidade pessoal. Quantas vezes Deus está nos quebrantando e a gente não responde? A gente não responde. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e Deus falou muito comigo, porque eu estava lendo um texto em que dizia assim que a gente tinha que tomar muito cuidado para não ser quebrantado sem que haja retorno, sem que possa ser feito de novo, porque chega um tempo que isso acontece. E há exemplos na Bíblia disso. Se você olhar, por exemplo, na vida de Judas, ele andou com Jesus 3 anos, exatamente, viu todos os milagres. Até milagre aconteceu na mão dele, na distribuição dos pães lá dos 5.000, Judas estava lá. O pão se multiplicou na mão dele. Aconteceu um milagre na mão dele. Mas sabe o que aconteceu? Ele nunca se deixou quebrantar, ele nunca pôs a sua decisão. Ele era ladrão, tinha o coração no dinheiro e continuou com o coração no dinheiro. E nunca se deixou quebrantar. E sabe o que acontece? Chegou uma hora que a oportunidade acabou. Se foi. E aí não tinha volta mais. Aí não tinha mais volta. Então tem alguns pensamentos estranhos, que não tem nada a ver com a Bíblia no nosso meio muitas vezes. A gente pensa assim, depois a gente arruma isso. Como se a gente soubesse quando a gente vai morrer. Como a gente soubesse quando a nossa oportunidade acaba. Que tal se a gente estiver bem no finzinho da oportunidade, como estava Judas? E eu gosto muito do exemplo de Judas, sobre a responsabilidade pessoal, porque sobre o Judas está escrito até a hora, o dia em que a oportunidade dele terminou. Se você lembra qual que é?
naquela ceia, na última ceia, que Jesus lavou os pés dos discípulos, e aí ele deu o pão molhado para Judas. E ele disse: o que tem que fazer, faça depressa. Em outras palavras, não tem mais jeito para você. Você chegou até aqui, teve todo jeito para você. Deus queria, mas de agora em diante a porta se fechou. Não é assim que está escrito na Bíblia? Que Deus é aquele que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha? É exatamente isso que está escrito. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Às vezes Deus está querendo quebrantar a gente, mas a gente está voltado para as nossas próprias coisas, querendo fazer as nossas próprias coisas. Às vezes Deus está dando a entender o que Ele quer da gente, mas a gente está muito mais preocupado com a nossa vontade. O que eu quero da minha vida, o que eu quero conquistar na vida, o que eu quero usufruir da vida, o que eu quero ser na vida. E nem um pouquinho preocupado com o que Deus quer que eu seja, com o que Deus quer que eu faça, com o que Deus quer que eu usufrua. Porque muitas vezes, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos sendo, usufruindo, não é o que Deus quer para nós. E Ele diz claramente: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus caminhos não são os vossos caminhos. Está escrito lá. Meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, o que tem que acontecer? É pelo quebrantamento que Deus trabalha com a gente e a gente se molda naquilo que Deus quer fazer, no plano de Deus. Amém? E veja só, é o quebrantamento que estabelece a justiça de Deus. Às vezes Deus está colocando a mão numa pessoa, juízo sobre a vida da pessoa, e nós olhamos para aquela pessoa. Eu fiz isso. Eu já contei para vocês algumas vezes que eu fiz isso, né? Havia uma pessoa que Deus estava quebrantando a vida dela, trabalhando com ela, esmagando no processo de quebrantamento, e eu olhei assim e falei: meu Deus, essa pessoa está sofrendo muito. E eu fui lá e quis aliviar o processo. Aí Deus falou comigo: a vara que eu estou usando nele eu vou usar em você, porque você está impedindo o meu processo. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes Deus está querendo fazer a coisa, mas nós estamos renitentes, nós estamos aí sem mudança, sem decisão. E é demonstrado, no processo que é demonstrado a justiça de Deus. E sabe, a justiça de Deus é uma coisa maravilhosa. Porque se Ele falar com você, que Ele vai quebrar você, que Ele vai vir juízo sobre a sua vida, e você se arrepender, o que é que disse o texto? Ele diz: eu não vou mais fazer. Está escrito aí. Também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Pastor, mas aí tem um problema, hein? O senhor está dizendo que Deus ia fazer mal sobre a vida das pessoas? Olha, não fui eu que escrevi isso. Leia aí. Se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, estava fazendo maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Muita coisa que está acontecendo aí, que a gente olha e pensa assim: é mal. Nada. É juízo de Deus. É justiça de Deus. Deus foi misericordioso, esperou. Lembro da história da arca de Noé? Noé, enquanto fazia a arca, pregava que ia vir um dilúvio, né? E nada. E aí ele entrou na arca e a Bíblia diz que estava tudo pronto. Deus deixou ainda mais 7 dias esperando. 7 dias que estava tudo pronto, Deus podia mandar água de tudo que a parte que Ele mandou. Já estava tudo pronto para isso, mas Deus esperou mais 7 dias, se chama o tempo da longanimidade de Deus. Depois que terminou os 7 dias, a Bíblia diz: Deus fechou a porta. E quando Ele fecha, ninguém abre. Sabe, amados, o que eu estou querendo dizer para vocês, é bom não viver na longanimidade. Porque a longanimidade de Deus, a gente não sabe quando vai terminar. É bom a gente viver no propósito que Deus tem para a nossa vida. Então estabelece a justiça de Deus. Versículo 6, demonstra a soberania de Deus. O que faz o vaso é soberano sobre o vaso. Veja o que está escrito no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na minha mão, na mão do oleiro, vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Ele é soberano. Ele diz que o vaso se quebrou, Ele fez um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. E Ele disse: olha, você está vendo aí, esse é o meu processo. É desse jeito que eu trabalho. Eu espero, irmãos e irmãs, que vocês estejam vendo hoje o jeito pelo qual Deus trabalha.
o jeito. É importante ver, porque se a gente não vê, a gente pode cair naquilo que Deus diz. Vai vir o juízo, Ele vai fazer aquele mal que Ele disse que ia fazer. Amém? Então o processo de quebrantamento estabelece a justiça, a soberania de Deus, mas também o amor de Deus. Dá uma olhadinha no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito contrito. Perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. O quebrantamento tem duas áreas. Tem a área do que Deus está fazendo. Deus quer quebrar o vaso, fazer de novo. E tem a minha área, a área da minha responsabilidade, como a gente já viu. Quando Deus está quebrando, eu digo assim: Senhor, é isso mesmo, Senhor. Eu não quero mais ser assim. Eu quero que o Senhor me quebre. Senhor, eis-me aqui. Então esse aí, a Bíblia está dizendo aí, Deus está perto daquele que tem o coração quebrantado, o espírito contrito. Então o quebrantamento estabelece o amor de Deus. Capítulo 51 de Salmos, versículo 51, 17. Veja lá o que diz. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito contrito e quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Que coisa tremenda. Esse é o processo de Deus. Esse quebrantamento é a maneira pela qual Deus trabalha comigo e com você. E tem duas partes. A parte que Deus quer fazer soberano, mas a parte da tua responsabilidade. Então, como é que você tem aceitado as coisas de Deus? Tem aceitado as coisas de Deus ou tem ficado nas tuas próprias coisas? Tem se decidido por aquilo que Deus tem falado? Às vezes Deus vai trabalhando com a gente. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente interrompe o processo de Deus. Presta atenção, Deus está falando com alguém aí, eu não sei quem. Se eu soubesse eu dizia o nome. Graças a Deus eu não sei. Às vezes a gente interrompe o processo que Deus está fazendo. E Deus estava quebrantando o nosso coração. E Deus ia nos levar no melhor que Deus tem para a gente. Mas a gente tem nossas próprias ideias. E a gente começa a correr atrás das nossas próprias ideias, nossos próprios interesses. E a gente perde. E a gente volta quase para o zero. Aquele quebrantamento, aquela vida com Deus. Aquilo de Deus falar com a gente. Se vai. O quebrantamento é o que forma o nosso caráter. Diga comigo. É o quebrantamento que forma o nosso caráter. Agora eu quero ler para vocês algumas coisas que eu escrevi aqui, e nós estamos terminando, a respeito de caráter e personalidade. Quando Deus viu você, quando Ele quis você, Ele deu para você uma personalidade. Personalidade é quem você é. Mas nessa personalidade, ela tem que se manifestar através de um caráter, que são os valores de Deus, que são os princípios de Deus, que é o jeito de Deus fazer as coisas. Então veja a diferença. Deus quer mudar o teu caráter, mas Deus nunca vai mudar a tua personalidade. Caráter não é o mesmo que personalidade. Deus não quer mudar a nossa personalidade, mas o nosso caráter. Nosso caráter é conhecido por aquilo que a Bíblia relata como sendo o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo e aí vai dizendo, bastante fruto do Espírito Santo. Amor, paz, bondade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Um monte de coisa. Isso é característica de caráter, não de personalidade. É possível construir personalidade, mas negligenciar o caráter. É possível. Então você começa a desenvolver as suas capacidades naturais que Deus te deu. Você sabia que você tem capacidades naturais? Quer ver uma, por exemplo? Vou dizer uma da Nice, que está ali atrás. Ela tem capacidades naturais. Por exemplo, ela sabe pintar. Eu lembro que lá antes da gente casar, inclusive, ela estava começando a pintar um quadrinho. Eu disse assim, eu também vou pintar. E a Anice acabou pintando quadros lindos e eu nunca pintei. Ela desenvolveu o que ela tinha de característica natural nela. Eu não tinha isso, nunca pude desenvolver. Então é possível construir a personalidade, mas negligenciar o caráter. Amém?
tua capacidade natural, faz parte da tua personalidade. A personalidade desaparece, mas o caráter permanece. Há horas que a nossa personalidade pode desaparecer, em algumas áreas da nossa vida. Mas o caráter, nunca. O que Deus formou em você, no seu caráter, Ele vai acompanhar você até quando você se encontrar com Jesus e depois. Porque é o teu caráter que vai determinar uma coisa que a Bíblia chama galardão, recompensa. A tua recompensa é baseada no quanto o teu caráter foi construído segundo o caráter de Deus. E aí vem a tua recompensa, o teu galardão. Que coisa tremenda isso, hein? Agora veja só. Construir uma igreja em torno da personalidade do líder é fatal. Mas construí-la em torno de um caráter piedoso de um líder é essencial. Então o líder pode ter uma personalidade exuberante, aquele camarada que fala, que coisa, que se apresenta, que tem aquele jeito. Então, constrói. E a igreja cresce, e a igreja vai. E há tantas maneiras de se construir uma igreja sem ser baseada no caráter. Muitas maneiras. Mas sabe, a única coisa que fica é o que se constrói no caráter. Isso é permanente. Isso é permanente. Amém? Embora o mundo se concentre no talento e na personalidade, o caráter é muito mais importante do que talento, do que a tua personalidade. O caráter, o seu caráter. Possivelmente na próxima pregação nós vamos falar sobre as características do caráter. Como é que o processo pelo qual o caráter se forma. É uma coisa muito importante. Eu estou pregando isso porque Deus está falando comigo. Eu estava pensando, Senhor, eu estava pensando aqui, como é que nós vamos fazer a nossa igreja crescer, Senhor? Nós temos tantos assentos e queremos por mais, queremos que isso cresça, e creio que Deus quer que cresça. E aí Deus estava dizendo, tem dois jeitos. Tem um jeito pelo seu caráter como pastor, e tem um jeito pela sua personalidade. O que você quer? Eu falei, eu escolho o caráter. Não vai ser do jeito que eu quero, porque a personalidade você conduz, você controla, mas o caráter não. O caráter é o que se torna o que você é, lá dentro, tuas características, como cristão. Então, não se engane, eu gostaria que a gente estivesse aqui cheio de gente, lotado, fizesse 2 cultos, umas 9, outras 11, aleluia, é isso que eu creio que Deus quer. Agora, como é que a gente vai construir isso? Baseado em programas, e não que programa seja mal, mas se o programa substitui Deus, e tem muita gente com programa nas igrejas substituindo Deus, as pessoas vêm pelo programa, e são atraídos pelo programa. Eu acho que até já falei aqui, mas eu quero falar de novo, porque eu quero ilustrar isso que eu estou dizendo. A gente estava lá morando no Cherokee ainda, e o André e o Felipe disse um dia, a gente estava começando nossa igreja lá na Kenton, alugando a igreja presbiteriana, e o Felipe disse, e o André, os dois, falaram comigo e disseram, pai, vamos ver algumas igrejas, principalmente igrejas novas, ver o que eles estão fazendo. Aí o Felipe disse assim, tem uma tal de His Hands, que é aqui pertinho, e daí nós fomos ver essa igreja, uma igreja nova. Era um Kmart, super Kmart. Aí uma pessoa que investia, né, ela comprou aquilo tudo, era um investidor, comprou e resolveu começar uma igreja. Eu falei, beleza, vamos lá ver. Vamos ver o que Deus ensina pra gente. Aí a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá, ele dizia, tinha uns ditados estranhos lá que eu não quero repetir aqui, mas eu falei, e aí nós entramos. E aí tinha um diácono recebendo, a gente pediu para ele nos mostrar, né? Gente, nós entramos na área das crianças, aquilo parecia uma Disney, um negócio sensacional. Entramos lá na área da pregação, tinha um telão do tamanho desse nosso muro aqui atrás, e ficava durante o culto passando assim, ondas, gente surfando, coisas lindas lá atrás. Chegamos,
assim, um lugar como esse nosso edifício aqui, só de lugar de café. Mesinhas com café, um monte de sofás perto, se você quiser sentar com o seu grupo, conversar. E aí eu falei, Jesus, isso é uma maravilha, eu queria ser membro dessa igreja. E aí fomos lá para dentro do culto. E aí tinha um missionário poderoso no Espírito pregando. E eu estava lá bebendo. Aí, de repente, quando o culto termina, Deus fala comigo, faça uma pergunta para os meninos. Separar o café aqui com toda essa beleza que tem, e estava escrito assim, entre com o seu café para dentro da igreja. Você pode trazer o seu mug, né? E faz uma pergunta para eles. O que eles acham que vai acontecer se o pastor dissesse assim, ó, gente, de agora em diante, o negócio aqui é Jesus. Aí eu sentei num sofazinho, pegamos um café com os meninos, né? E aí eu disse para eles, o que você acha se o pastor entra numa de repente e dizer, ó, vamos parar com esse café aqui, tirar esses bancos todos, nós vamos fazer outra coisa aqui. Vamos parar com esse negócio do telão, lá que nós temos, com as coisas que ficam passando atrás. Vamos mudar muita coisa aqui, vai ser Jesus. Aí eu lembro até hoje. O Felipe me olhou, arreganhou o olho e disse assim, arregalou o olho, disse, aí você fecha a igreja. É um exemplo de como é que Deus quer construir a nossa vida. Deus quer construir a nossa vida baseado no nosso caráter, na nossa santidade, na nossa experiência com Ele, na nossa dependência dEle. Não nas coisas naturais da nossa vida, na nossa capacidade, no nosso desejo. Não, Ele quer fazer assim. Eu quero terminar dizendo, caráter envolve a soma das qualidades morais associadas a um indivíduo. Por exemplo, autodisciplina, honestidade, decência, uma boa reputação. É a natureza de alguém mostrada pelos seus atos. O caráter é essa soma de que Deus quer desenvolver. Deus no centro. Deus no centro da nossa vida. E a gente fazendo aquilo que a gente vê Jesus fazer. E a gente fazendo aquilo que a palavra diz. Eu quero fazer essa pergunta para você pensar. Como é que você está no processo de quebrantamento? Você está se deixando ser quebrantado? Ou você não abre mão daquilo que você quer? Você está desfrutando tudo o que você gostaria. Mas quanto do que Deus gostaria para a tua vida você está desfrutando? Essa é a pergunta. Porque isso é o que vai ficar na eternidade. É uma pergunta boa para ser feita. É uma pergunta boa. Você está desfrutando do que Deus queria para você? Do que Deus quer para você? Do plano de Deus? Levanta a sua mão. Vamos orar.